Por isso, nessa manhã, mais uma vez, como todos os dias,
Deus forte, o príncipe da paz se exalta. Ele é muito mais do que isso. Se você conhecer o nosso Deus profundamente, Ele pode fazer, Ele pode tirar, Ele pode dar, Ele pode restaurar, Ele pode curar, também Ele pode permitir. Esse é o meu Deus. Ele não mudou, Ele é imutável. Ele é o ontem, hoje e será eternamente. Ele é Deus. Ele é o grande eu sou que apareceu para Moisés diante de uma sarça ardente. Primeiro encontro de Moisés. E ali Deus falou com Moisés. E ali Moisés obedeceu a voz do Senhor. E eu quero deixar o versículo da palavra do Senhor para você entender que não devemos servir a Deus de qualquer maneira. Para você entender que Deus, Ele é a única coisa na minha vida, na sua vida, mais importante do que o seu bem, do que a tua casa. Porque se Ele está na nossa casa, nós somos bem-aventurados, nós temos bonança de paz. Vai nos faltar o dinheiro? Sim, vai faltar, como já faltou para mim há muito tempo. Mas Ele vai instituir lá na frente, talvez falta hoje, mas o amanhã Ele provê. E muitos de nós não estamos entendendo essa provisão de Deus, essa providência de Deus. Por quê? Nós andamos de qualquer maneira, andamos erroneamente. Queremos servir a Deus de qualquer maneira, do nosso jeitinho, mas não é assim. Servir a Deus é você ser obediente em todos os fundamentos, todos os preceitos dessa palavra. Você vai entender a palavra do Senhor. Senhor, nessa manhã eu me curvo diante da sua grandeza, porque o Senhor já se faz presente mais uma vez aqui neste local. Quando eu adentrei aqui, Senhor Deus, pela manhã, Pai, isso aqui estava vazio, mas quando eu adentrei, a sua presença adentrou comigo, Senhor, e agora os meus irmãos e as minhas irmãs, eu vejo uma paz espiritual, porque a tua presença, o teu Espírito Santo está no meio de nós. Opera milagres, opera maravilha. Eu não sei o que cada um veio pedir, eu vim te agradecer de joelhos, dizendo gratidão pelo fôlego de vida, gratidão por essa manhã, Senhor. Essa manhã a qual eu posso respirar, eu posso andar mesmo diante da dificuldade que eu tenho, eu posso levantar os meus braços, eu posso olhar para o céu, porque eu posso enxergar a tua grandeza da natureza a qual o Senhor criou e a qual o Senhor nos formou. Nos abençoa, me ajude, que o teu Espírito Santo venha falar comigo, para eu falar para a tua amada igreja, a eleita, a escolhida, que vai morar no céu. Ouve a nossa oração, ouve a nossa pregação. Assim eu te peço, receba esses louvores que foi entoado, que é para ti, e transforme em forma de bênção para nossas vidas no dia de hoje. Espírito Santo, eu sou dependente do Senhor. Me conduza nessa palavra, não deixa eu falar de mim mesmo. Me conduza, me capacita. Eu quero ser capacitado nessa manhã, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Senhor, muitos vão falar essa palavra, ele já pregou, mas Pai, existe um nome da tua palavra, João Batista, que ele pregava repetitivamente sobre o que? Arrepender-vos, ele pregava na segunda, mas aí quando eu povo, ele tinha vindo falar na terça-feira, ele pregava arrepender-vos, que é chegar no reino do céu. Aí eu entendo que na quarta-feira, o povo ele estava abrindo, querendo uma palavra de conforto, na quarta-feira ele falava arrepender-vos, que é chegar no reino do céu. Aí na quinta-feira ele dizia de novo, eu vou ouvir mais a palavra, mas essa palavra está repetida, e o João Batista ainda falava arrepender-vos, que é chegar no reino do céu. Aí eles iam ouvir na sexta, de novo ele pregava arrepender-vos. Aí o povo estava cansado de ouvir aquele que era entendimento, porque ele batizava e veio aqueles homens fariseus, não entendia nada, só entendia da lei, e ele pregava assim, raça de víbora, arrepender-vos, que é chegar no reino do céu. Aí vem Jesus, foi lá, eles acharam que ia ser diferente. Jesus começa, aprendeu, ensinou, e aí começa de novo a falar, arrepender-vos, que é chegar o reino do céu. Eu já iniciei essa pregação, porque se eu e você não se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos delitos, das nossas vontades, do nosso eu, das nossas paixões, nós não vamos sentir o que eu estou sentindo aqui agora. É tão gostoso sentir a presença de Deus.
É tão gostoso sentir o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos aquece, Ele tira toda aflição, Ele tira toda angústia, Ele tira toda depressão, Ele tira todo mal. Ainda se você estiver enfermo, Ele te dá a cura, mas você está querendo muito mais do que uma cura. Mas eu entendo que Ele pode te dar, talvez não uma cura carnal, mas Ele pode te dar uma cura de paz interior. Ele pode te dar uma cura de paz espiritual, porque Ele é amor, Ele é bondade, Ele é a própria bondade. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós não entendemos por quê? Porque queremos servir Ele de qualquer maneira, e não podemos servir a dois deuses, a dois senhores, a palavra do Senhor vai dizer. Ou aborrecemos a um ou agradamos a outro. Não podemos ficar em cima do muro, porque é chegada a última hora, ainda é o princípio das dores, tudo está acontecendo, maremotos, terremotos, enchente, nação contra nação, reino contra reino, o princípio de uma paz falsa, tudo isso está acontecendo. Mas eu quero te falar que Jesus, Ele está voltando. Aí você vai falar, é repetitivo isso que o pastor vai dizer. Eu já ouvi isso muito tempo, Jesus já voltou para muitos, e muitos não estão preparados para encontrar com o noivo, para encontrar com o Senhor Jesus. Não seja como aquelas 10, mas seja como aquelas 5, aquelas virgens. Eram 10, 5 loucas e 5 prudentes. Sejam prudentes, adore, glorifique, mas verdadeiramente, e ouça a palavra do Senhor. Deus, Ele já está falando conosco através dessa ministração, mas eu quero deixar a palavra de Samuel 6 diz assim para nós, versículo 1. Marival, minha garganta ela começa a secar isso. Eu operei e eu perdi na voz. 1 Samuel 6, primeiro diz assim: tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30 mil. Quantos? 30 mil. E dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levantarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender. Olha onde eles colocaram, para você entender o objetivo dessa pregação. Puseram a arca de Deus num carro novo, grava isso, num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, grava esse nome, Abinadab, que estava no alteiro de gratidão. Estava no alteiro Eusa e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levaram o carro a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no alteiro de Aiô, e ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento. A alegria de Davi, de pau, de paia, de arma, com salteiros, com tamborins e com bandeiros e com símbolos. Davi estava muito contente por levar a arca para casa. Quando chegaram a ele de Aragão, estendeu Uza a mão, e a arca de Deus o segurou. Ele segurou porque os dois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus feriu a admoestado irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Aqui eu não vou prosseguir não. E morreu Uza. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 vezes, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Mas, salvo, quantos anos a arca ficou
Abinadab? 20 anos. Foi 20 anos? 20 anos na casa de Abinadab. Quantos anos na casa de Obed-Edom? 3 meses. 20 anos para 3 meses, irmão. Preste bem atenção, Senhor. Tem um segredo aqui. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu, e ali como está em reverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Como Uza estava em reverência? Ao meu entender, creio que ao seu entender, muitas vezes também entendemos, lemos e não entendemos. Pastor Salmo talvez pode vir aqui explicar melhor do que eu. Mas Uza ele estava fazendo uma bondade. Mas existia uma lei. E essa lei ela não vinha dos princípios dos homens, do sacerdote, mas vinha do sacerdote maior, que era de Deus. Não era qualquer um, você não podia tocar na arca. Você não podia ver o que estava dentro da arca, porque senão você era fulminado, você morria. Então Uza fez uma das coisas que não poderia. Agora você vai me perguntar, pastor, por quê? Por que nós não temos muito tempo? Eu vou resumir para terminar o horário. Por que Uza morreu? Por que aconteceu isso, sendo que Davi estava levando uma arca para a cidade, para casa, ao retorno? Mas se você for ler lá atrás, mas não temos muito tempo, só para você entender essa palavra e a finalidade dela, a qual eu já comecei ministrando, você vai entender que essa arca ela foi roubada pelos filisteus. Lembra do versículo 1 Samuel 5, você pode lá narrar essa história. A arca foi roubada e levada ele para a casa de Davi, que era um deus dos filisteus, mas colocaram a arca junto com ele. Quando eles foram de manhã, o que aconteceu? Levantando-se, porém, de madrugada, em dias fortes, no dia seguinte eles estavam caídos, olha só, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles roubaram a presença. A arca naquela época simbolizava a presença de Deus. Todo mundo queria estar perto da arca, porque era a palavra, era o evangelho daquele povo, era o próprio Deus ali. Então a arca representava Deus. E ali eles foram colocados novamente, perto da presença de Deus. E a palavra do Senhor vai falando que, levantando-se de madrugada no dia seguinte, de pela manhã, eis que Davi já tinha caído de bruços. E não para por aí. Eles roubaram o quê? A presença. Eu abro um parênteses para você. Você não consegue roubar a presença. Você não consegue ser o pastor Ivaldo aqui e ser outra pessoa dentro do caso, o pastor Ivaldo lá. Não, porque a presença do pastor Ivaldo já tem que estar aqui para você entender, para fazer a figura minha. O pastor Ivaldo tem que estar aqui no meio da mesma maneira que está no altar. Eles têm que estar no meio, eles têm que estar nos diários, nos falados, ele tem que estar dentro de casa da mesma maneira que ele prega a palavra de Deus em cima do altar. Mas muitos de nós não estamos vivendo isso, muitos de nós estamos querendo viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas a palavra está ensinando que não é de qualquer maneira. Porque naquele grande dia a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse: todo joelho se dobrará diante dos olhos, todos os olhos verão, todos os olhos do Senhor vai ver sobre as nuvens. Agora eu te pergunto: como estão as suas mãos? Como elas estão hoje para encontrar com o noivo, para encontrar com o Senhor Jesus? Porque essa palavra que vai me ensinar que esse povo de filisteu, eles pegaram, eles roubaram a arca, e aquele povo ali, só de olhar, só de tocar naquela arca, só de ter aquela arca, eles trouxeram maldição para a vida deles. Mas espera lá, não é a presença, mas eles roubaram a presença. Você não consegue ter a presença de Deus de qualquer maneira. Se você serve a Deus e você anda erroneamente, você traz maldição para a sua vida, porque você está te engano, e Deus ele abomina o pecado, ele abomina os nossos pecados, as nossas transgressões. Isaías vai dizer isso. Ele se afasta de nós.
Ele se distancia de nós pelos nossos pecados, mas que hoje nós vamos aprender a viver em reverência diante a presença de Deus. Hoje eu vejo colocar quem sou eu? Não posso, tivesse uma igreja, eu vejo que ela falava, mas eu não colocava por quê? A presença. A presença de Deus hoje, ela está em Rafael, ela está em Júlio, ela está na irmã, ela está na irmã Cristiane, ela está em todo nós. Está no Amarildo, está no Santos, está na minha vida, está em todos nós, é a presença. O nosso corpo hoje representa a arma de Deus. Se você tiver o Espírito Santo, ele não está por fora, porque antes era por fora, e hoje a presença é por dentro. Mas para ela entrar por dentro, observe, quando eu estou muito firme, observe que eu faço isso aqui, ó. Quem está escrito no meu peito? Quem está escrito no meu peito? É o fundamento das coisas que a Bíblia está dizendo assim, ó. Quando eu estou aqui, ó. Eu estou blindado, não passo vento aqui, ó. Mas o Senhor, ele vai além desse casal. O Senhor, ele entra aonde você não entra, aonde eu não entro. O Senhor, ele faz onde eu não faço, ele faz. O Senhor, ele dá onde eu não posso dar, mas ele dá. O Senhor, ele tira onde eu não posso tirar, mas ele tira. O Senhor acrescenta onde eu não posso acrescentar, mas ele acrescenta. Mas nós temos que viver diante da presença. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 19, que quando chegar aquele de Arém, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor feriu aos homens de Bet-Semes, porque eles só olhavam para dentro da arca. Aqui, 1 Samuel 6, verso 19, está aqui. Esses homens, eles só olharam para a arca, irreverência. Mas Usa, ele só tocou. Mas eu quero te falar porque já estou encerrando. Eu quero te falar porque Usa, ele toca e ele morre. Porque Davi, aqui eles carregaram o quê? A arca do carro novo. Fizeram um carro novo. A arca não poderia ser carregada no carro novo. Porque esse foi o papel de quê? Jugo, atai os carros dos seus bezerros e levai-os para casa. Os filisteus mandaram fazer um carro novo para me oferecer sacrifício, para entregar a arca. De nada, porque ele sabia que a presença não poderia, a presença estava trazendo maldição para eles. Por quê? Porque eles não condiziam com a presença, eles estavam, eles queriam servir a lado e aqueles que estavam do lado da presença. Deus não é assim, ou você serve ou você não serve. Quando você serve, você está por cima, mas quando você não serve, você está sempre por baixo. Lembra de Davi? Ele se curvou, ele se prostrou diante ao Senhor. Nós sempre temos que ter debaixo da potente mão do Senhor, e a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Eu quero te dizer, para encerrar, Abinadab ficou 20 anos na casa dele, mas não se ouve falar que houve bonança na casa de Abinadab, mas houve bonança na casa de Obed-Edom. Por quê? Obed-Edom, 3 vezes que ele estava, ele tratava a arma não de qualquer maneira. Eu creio que ele adorava, eu creio que ele cantava, que ele era o Davi. Eu creio que ele olhava para a arca. A presença é tudo para mim, a presença me envolve, a presença é o meu ser, a presença é o meu altar. Sinta-se à vontade, Senhor. A arca é a presença, e muitos de nós dispensamos essa arca, e nós estragamos a arca de Deus, que é o nosso templo, que é o nosso corpo, que fala que é o templo do Espírito Santo de Deus. Jejum, pague o preço, porque o Senhor, ele pode fazer, ele pode restaurar. Se coloque nos seus pés. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, não sei, mas eu quero orar pela sua vida, pela providência de Deus. Eu quero orar pela sua vida para te trazer paz, amor, alegria, bonança, prosperidade. Eu quero orar pela sua vida para você seja próximo, mais próximo em Cristo Jesus, porque com a palavra que edifica, com a palavra que cura, com a palavra que liberta, com a palavra que transforma, com a palavra que nos envolve todo o nosso ser sobre o Senhor. Seja próximo com a palavra de Deus, você vai ser próximo com todas as outras coisas. Eu profetizo como ministro do Evangelho do Senhor, que você se servir a Deus por onde você passar, as bênçãos do Senhor vai chegar sobre a sua vida, como diz Deus no Deuteronômio 28. Mas se nós não obedecemos, eu creio
obedeça, seja fiel ao Senhor. E muitas vezes não sabemos o que está acontecendo, Senhor, por que está acontecendo? Porque nós não estamos andando na vontade do Senhor. O Senhor não ia me preparar de tanta dor na minha vida, não ia me preparar de me dar um ministério tão lá na qual eu carrego todos os dias, porque não é fácil. Muitas pessoas aflitas, muitas pessoas algemadas de oração, mas eu creio ainda que o poder dessa palavra, eu creio que muitos acreditam que Deus, Ele pode fazer. E quando você tem uma reverência espiritual, você vai procurar socorro para ela que olhe para você, olhe por mim. Mas não sabemos o Deus que nós servimos. Não sabemos que nós não precisamos da matéria para que outro olhe para vocês, meus irmãos. Se vocês pedem sim, pode pedir. Talvez imagina assim, pode sim. É abençoador e abençoa a sua vida sim. Mas eu quero te falar que você tem esse poder. Rasgou-se o véu. Rasgou-se o véu como a separação mais. Eu e você temos o mesmo acesso com o divino. Eu e você temos o poder da oração nas nossas mãos. É só você se derramar. É só você abrir o seu coração e dizer: Pai, pela fé, eu estou aqui prostrado, eu preciso algo de Ti. E Ele vai estar com os ouvidos atentos para te ouvir, como diz Isaías. Ele vai estar com os braços abertos para te abençoar, para te salvar todos os dias. Pai, eu preciso de um refúgio, do refrigério. Ele vai te ouvir, porque você está prostrado em sinal de obediência, não com os cristãos em desobediência com outros deuses, mas eu sirvo um Deus que pode fazer. Eu sirvo um Deus que pode acrescentar na sua vida, e que essa manhã seja uma manhã maravilhosa, uma manhã eterna de bênção, de paz, de alegria, não só hoje, mas para todo sempre. Mas sabendo que você tem que se arrepender dos seus maus caminhos, para que nós venhamos encontrar com o Senhor Jesus. Eu me rendo aos teus pés, encerrando essa pregação, a qual eu não sei eles, eu saio daqui cheio, eu saio daqui renovado, porque a tua presença está dentro de mim. Eu sinto a tua presença, ela é real, eu sei. E eu não sou merecedor, porque eu sou falho, como todos nós. Mas eu me curvo diante da tua grandeza, dizendo: usa-me por onde eu passar, que eu estou aqui como dispenseiro, como servo, e como ministro do teu evangelho. Eu quero abençoar, dizendo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E Abacuque, para finalizar, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, olha que oração, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia, assim como Ele, nós adoraremos o Deus da nossa, da minha e da sua salvação. Senhor, obrigado por essa maravilha, o teu manifesto de poder. Realiza a cura, o milagre, abre porta onde não tem porta. Eu profetizo a bênção, a prosperidade divina sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, desejo as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Com paz, que o Senhor vos abençoe. Amém. As palavras do Senhor.